O sol mal despontou no horizonte, mas você já sente aquela familiar sensação de dormência e formigamento que te acorda antes do despertador. Seus braços ou pernas parecem ter vida própria, um formigar insistente que te força a mudar de posição, buscando um alívio fugaz. Talvez você atribua isso a uma noite mal dormida, a um travesseiro inadequado, ou simplesmente a um mau jeito. Mas e se eu te dissesse que a causa desse incômodo recorrente pode estar muito mais ligada a um hábito que você tem todas as noites, um hábito que se repete por horas a fio enquanto você dorme? Como médica, essa é uma queixa que ouço com uma frequência surpreendente no consultório. Não se trata de um problema raro ou de uma condição médica complexa na maioria dos casos, mas sim de uma consequência direta de como escolhemos repousar nosso corpo. A forma como nos deitamos, a pressão que exercemos sobre certas partes do corpo, a angulação das nossas articulações, tudo isso pode ter um impacto significativo na forma como nosso sangue circula. E quando a circulação é comprometida, mesmo que temporariamente, o resultado é aquele formigamento, aquela dormência que nos tira do sono e nos deixa com aquela sensação de agulhadas que pode perdurar por minutos, ou até mais. É um sinal do nosso corpo, uma comunicação clara de que algo não está ideal na forma como estamos descansando. Pense nisso. Passamos, em média, 1/3 de nossas vidas dormindo. São horas e horas em que nosso corpo está em um estado de repouso, mas não inativo. Durante o sono, nossos tecidos se reparam, nossas células se regeneram e nosso cérebro consolida memórias. A qualidade desse descanso é, portanto, fundamental para a nossa saúde geral. No entanto, se durante esse período crucial de recuperação, estamos inadvertidamente restringindo o fluxo sanguíneo para partes importantes do nosso corpo, estamos sabotando esse processo restaurador. A posição em que dormimos pode levar à compressão de nervos e vasos sanguíneos, criando um gargalo que impede que o sangue flua livremente. Essa compressão, embora muitas vezes reversível e temporária, pode se tornar um ciclo vicioso de desconforto e, em alguns casos, pode mascarar ou até mesmo agravar condições subjacentes. O formigamento que você sente não é apenas um incômodo passageiro. É um alerta. É o seu corpo dizendo: "Ei, algo não está certo aqui. Preciso de um fluxo sanguíneo adequado para funcionar corretamente." Ignorar esses sinais pode ter implicações que vão além da simples privação de um sono tranquilo. A beleza da medicina, especialmente quando falamos de bem-estar e prevenção, é que muitas vezes as soluções mais eficazes são as mais simples. E neste caso, a solução para o seu formigamento noturno pode estar em uma simples mudança de perspectiva e de hábito. Não estamos falando de tratamentos medicamentosos complexos ou de procedimentos invasivos. Estamos falando de autoconhecimento corporal, de entender como seu corpo reage às diferentes posições e de fazer ajustes conscientes. É sobre otimizar a sua experiência de sono, transformando horas de potencial desconforto em um período verdadeiramente restaurador e reparador. Imagine acordar pela manhã sentindo-se revigorado, sem aquela necessidade imediata de sacudir os braços ou as pernas para espantar a dormência. Imagine começar o seu dia com energia, clareza mental e sem aquela sensação persistente de que algo não está bem com o seu corpo. Esse cenário não é um sonho distante. É uma possibilidade real, acessível a todos nós, e que começa com a forma como escolhemos nos deitar. Nos próximos minutos, vamos mergulhar fundo nesse tema, desvendando os mecanismos por trás desse desconforto comum e, o mais importante, fornecendo as ferramentas e o conhecimento para que você possa implementar mudanças positivas imediatamente. Prepare-se para uma jornada de descobertas sobre o seu próprio corpo e sobre o poder transformador de um sono de qualidade. O que acontece nos bastidores do nosso corpo quando um nervo é comprimido por horas a fio durante o sono? Não é apenas uma sensação de formigamento passageira. É um sinal de que a comunicação elétrica entre o cérebro e o membro afetado está sendo interrompida ou dificultada. Pense nos nervos como cabos de alta tecnologia, transportando informações vitais em velocidades incríveis. Quando um desses cabos é esmagado sob o peso do corpo ou torcido em um ângulo inadequado, a transmissão de sinais se torna errática. Isso pode manifestar-se não apenas como dormência, mas também como sensações de picadas, queimação ou até mesmo uma fraqueza muscular temporária. Em casos mais prolongados ou recorrentes, essa compressão contínua pode levar a um estresse crônico sobre o nervo, potencialmente causando danos mais duradouros. As bainhas de mielina, que isolam e protegem os nervos e permitem uma condução nervosa rápida e eficiente, podem ser afetadas. Imagine um fio elétrico com o isolamento danificado. A corrente pode vazar ou ser interrompida, causando mau funcionamento. Da mesma forma,
A compressão prolongada pode danificar essas bainhas, diminuindo a velocidade e a clareza dos sinais nervosos. Isso pode resultar em uma recuperação mais lenta da sensação e da função após a mudança de posição, e, em alguns casos, pode até levar a alterações permanentes na sensibilidade ou no controle motor se a compressão for severa e persistente ao longo de muitos anos, algo que nem sempre é imediatamente óbvio. Além da compressão nervosa direta, a má circulação sanguínea induzida por posições de dormir inadequadas pode afetar a entrega de oxigênio e nutrientes essenciais aos tecidos. Nossos músculos, órgãos e até mesmo o próprio tecido neural dependem de um suprimento sanguíneo constante e eficiente para funcionar corretamente e se reparar. Quando um vaso sanguíneo, seja uma artéria ou uma veia, é comprimido, o sanguíneo diminui. Isso significa que menos oxigênio chega às células e menos resíduos metabólicos são removidos. Pense em um rio cuja vazão é drasticamente reduzida por uma barragem ou um bloqueio. A água fica parada, os detritos se acumulam e a vida que depende dela sofre. No nosso corpo, essa redução no fluxo sanguíneo pode levar a uma sensação de fadiga nos membros afetados, mesmo após horas de repouso. A recuperação muscular após o exercício pode ser prejudicada e a sensação geral de vitalidade pode ser diminuída. Para indivíduos que já possuem condições circulatórias subjacentes, como insuficiência venosa ou doença arterial periférica, essas posições de dormir podem exacerbar significativamente seus sintomas, aumentando o risco de complicações como inchaço crônico, alterações na pele e, em casos extremos, o desenvolvimento de coágulos sanguíneos. A dormência e o formigamento são, portanto, apenas a ponta do iceberg, sinais de um estresse mais profundo nos sistemas de transporte e comunicação do nosso corpo. Agora, considere como essa dinâmica se manifesta em diferentes posições de dormir. Dormir de bruços, por exemplo, frequentemente força a rotação do pescoço para um dos lados para permitir a respiração, o que pode comprimir a artéria vertebral, um vaso sanguíneo crucial que leva sangue ao cérebro. Além disso, os braços muitas vezes ficam esticados sob o corpo ou ao lado da cabeça em ângulos não naturais, pressionando ombros e cotovelos, o que pode levar à compressão do nervo ulnar e mediano. A pressão sobre o abdômen e a pelvis também pode restringir o fluxo sanguíneo para as extremidades inferiores. Por outro lado, dormir de lado, embora geralmente mais benéfico, pode causar problemas se um braço ficar dobrado sob o peso do corpo ou se as pernas forem mantidas muito juntas, com os joelhos pressionando um ao outro. Essa proximidade pode comprimir os vasos sanguíneos nas coxas e nas panturrilhas. A chave aqui é a ausência de alinhamento neutro. Quando nossas articulações estão em posições extremas, ou quando o peso do corpo recai sobre áreas sensíveis por longos períodos, estamos criando as condições ideais para a compressão. É um delicado equilíbrio entre o conforto aparente e a biomecânica subjacente que muitas vezes ignoramos até que o desconforto se torne inegável. A compreensão desses mecanismos é o primeiro passo para desmistificar o formigamento noturno e para implementar mudanças eficazes. Ao entrelaçarmos essas considerações, uma imagem mais nítida do nosso próprio corpo emerge, revelando a intrincada dança entre nossos hábitos noturnos e o bem-estar físico. Percebemos que a quietude aparente do sono é, na verdade, um período dinâmico de processos vitais, onde a forma como nos posicionamos pode tanto facilitar quanto dificultar a orquestração desses mecanismos essenciais. A quietude do descanso, quando gerenciada, pode paradoxalmente gerar um despertar de desconfortos que ecoam pela manhã. É como se, durante a noite, estivéssemos inadvertidamente tecendo um tapete de sensações que, ao alvorecer, se desdobra em uma tapeçaria de incômodos. O corpo, em sua sabedoria inerente, nos envia sinais claros, e a compreensão desses sinais abre um leque de possibilidades para otimizar essa fase crucial do nosso ciclo de vida. Nessa perspectiva, a jornada que percorremos até agora nos convida a uma reflexão mais profunda sobre a autonomia que possuímos em relação à nossa própria saúde. As implicações de nossas escolhas cotidianas, mesmo aquelas que parecem triviais e repetitivas, como a forma de nos deitarmos, desdobram-se em um espectro que abrange desde o conforto imediato até a sustentabilidade do nosso bem-estar a longo prazo. É um convite para olharmos para dentro, para nos tornarmos ouvintes mais atentos às mensagens sutis que nosso corpo nos envia. O que antes podia parecer um mistério ou um incômodo sem causa aparente, agora se apresenta como um convite à ação, uma oportunidade de ajuste fino em nossa rotina para colher os frutos de um descanso verdadeiramente reparador. A sabedoria reside não em evitar o desconforto a todo custo,
mas em compreender suas origens para então transformá-las em um trampolim para uma vida mais plena e revitalizada. Refletindo sobre esta jornada até o momento, torna-se evidente que as soluções para muitos dos nossos desafios de saúde não residem em intervenções complexas, mas sim na reavaliação e no aprimoramento de práticas fundamentais. A forma como conduzimos nossos dias e, crucialmente, nossas noites, molda a experiência que temos do nosso próprio corpo. Cada posição adotada, cada hora passada em repouso, contribui para um quadro geral de saúde e vitalidade. Estamos, de fato, construindo os alicerces do nosso bem-estar a cada noite. E a atenção a esses detalhes pode ser a chave para desbloquear um potencial de saúde e recuperação que talvez nem imaginássemos possuir. A convergência das informações que exploramos nos direciona para um ponto de clareza, onde a ação se torna não apenas possível, mas também profundamente gratificante. À medida que avançamos para a etapa final, o que se consolida é a poderosa interconexão entre nossas escolhas de estilo de vida e a nossa saúde física e mental. A compreensão dos mecanismos subjacentes ao desconforto noturno não é um fim em si mesma, mas sim um portal para uma abordagem mais proativa e informada do autocuidado. A jornada até aqui nos preparou para abraçar uma perspectiva onde a prevenção e a otimização se tornam pilares centrais. É um momento de transição, onde o conhecimento adquirido se transforma em um impulso para a ação, abrindo caminho para um futuro onde o descanso não é apenas uma necessidade, mas uma poderosa ferramenta de cura e revitalização. A teia de conexões que desvendamos, desde o formigamento que nos desperta, até a complexidade dos nervos e vasos sanguíneos em nosso corpo, culmina em uma verdade simples, porém profunda. O nosso bem-estar é moldado, em grande parte, pelas nuances do nosso cotidiano. As horas de sono, longe de serem um hiato passivo, revelam-se um campo fértil para a cura e a renovação, desde que permitamos que elas cumpram seu propósito. O que antes parecia um incômodo isolado, uma peculiaridade sem explicação, agora se revela como um convite à escuta ativa do nosso próprio corpo, um lembrete de que a harmonia interna depende, em parte, da nossa atenção consciente aos detalhes. A forma como nos deitamos, a pressão que exercemos, o alinhamento das nossas estruturas, tudo isso compõe uma linguagem silenciosa que nosso corpo utiliza para comunicar suas necessidades. Ignorar essa linguagem é como tentar navegar sem bússola. O desconforto se torna o sinal de que estamos nos afastando do curso ideal. A verdadeira revolução na nossa saúde, muitas vezes, não reside em grandes gestos ou em terapias mirabolantes, mas sim na reconfiguração sutil de hábitos arraigados. É na maestria do repouso que encontramos um poder transformador. Ao compreendermos que a compressão de nervos e a restrição do fluxo sanguíneo são consequências diretas de posições inadequadas, abrimos um leque de possibilidades para otimizar nosso descanso. Não se trata de buscar a perfeição, mas de cultivar a consciência sobre a relação íntima entre nossos hábitos e nossa saúde. A prática real começa agora, no momento em que você se prepara para descansar. Ao aplicar o conhecimento adquirido, você não apenas melhora seu sono, mas também fortalece sua conexão consigo mesmo, cultivando uma autoconsciência que reverbera em todos os aspectos da sua vida. A jornada para um bem-estar integral é uma construção diária, e cada noite bem dormida é um passo firme nessa direção, um testemunho do poder que reside em escolhas conscientes e na escuta atenta do nosso corpo.